Pode ir. Om Ajnana-timirandhasya Gyananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Mukhaṁ karoti vachalam pangulam ghayate girim Jadkripatamaham vande Shri Guru Dinataram. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Narayanam namaskrityam narachaivo narottamo devim saraswatim vyasam tato jayamudhiraye. Namo Mahavandanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratise Namah. He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Bhaktya Vihina Paradhalakshe Kshiptascha Kamaditarangamadye Kripamaitam Sharanam Prapanna Vrinde Namaste Charanaravinda Vrindavanavani Jaya Soma Sama Mare Sanaksanandana Sanatana Naradeja Gopishwara Vraja Vilas Sugangri Padme Prema Prayacha Nirupadhe Namo Namaste Namaste Narasimhaya Praladala Dadaine Hiranyakashipu Vakha Shilatam Kanaka Shirup Sanatana Bhatta Raghunath Sri Jiva Gopala Bhatta Das Raghunath Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então aí é o Marcos ou o Luciano, não sei. Quiser cantar o Mahamantra aí, uma vez. Normalmente todo mundo canta aí antes. Então, hoje é dia muito auspicioso para a gente, chama Guru Vyasa Purnima. É o dia de aparecimento de Vyasadeva nesse mundo, na Terra. E é também o começo dos 4 meses sagrados, chama Chaturmasya. E Vyasadeva foi esse mesmo que escreveu esse Gita. Você vê no começo do Gita aí está escrito composto por Krishna Dvaipayana Veda Vyas Muni. O nome dele todo, Krishna Dvaipayana Veda Vyas. O Vyasadeva é considerado a manifestação literária de Krishna.
avatar, não é uma entidade viva comum. E ele veio e escreveu, repartiu primeiro os Vedas, para ficar mais fácil para as pessoas da era de Kali compreender. Um dos significados de Vyasa significa repartir. Ele repartiu os Vedas em 4, Rig, Samaveda, Yajurveda, Atharvaveda. Também escreveu Mahabharata. Dentro do Mahabharata está esse Gita Upanishad, chamado Bhagavad Gita. E escreveu Upanishads, 108 principais Upanishads. E depois se resumiu tudo no Brahma Sutra, Vedanta Sutra. Sintetizou tudo ali. Mas ainda não estava claro, ele escreveu 54 Puranas. São as histórias e vários ensinamentos da antiguidade, vários sábios. E ele era discípulo de Narada Muni. Vê no nosso Kirtan, na sessão discipular, canta Krishna Hoite Chaturmukha, Hoy Krishna Seva Mukha, Brahma Hoite Naradera Mate. Narada Hoite Vyasa, Madhva Corre Vyasa Das. Sessão discipular, nós começamos com Krishna, que inspirou, através do Brahma Gayatri, Kama Gayatri, o coração de Brahma, igual fala no Srimad Bhagavatam, Tene Brahma Hridaya Adi Kavai. Ele inspirou no coração de Brahma os Vedas e os 4 versos principais do Srimad Bhagavatam. De Brahma, ele passou para Narada, Narada Rishi, e de Narada para Vyasa. Então, Vyasa Deva é discípulo de Narada Muni, filho de Parashara Rishi. Então, aí, depois de compor todas essas literaturas, ele viu que o coração dele não estava satisfeito ainda. Vários e vários livros, centenas deles. Extensos livros, só o Mahabharata tem mais de 100 mil versos. Então, muita literatura ele ditou. Mahabharata, Ganesha escreveu e ele foi recitando, muito extenso. E ainda assim ele não estava satisfeito. Aí Narada, mestre espiritual dele, percebendo isso, apareceu para ele e perguntou, Vyasa, como você está? Tem alguma coisa insatisfeita dentro do seu coração? Aí Vyasadeva falou, você é onisciente, você é meu mestre espiritual, então você sabe o que se passa no meu coração. O mestre espiritual é onisciente, ele sabe passado, presente e futuro. Então Vyasadeva falou, escrevi tudo isso, ainda assim não estou satisfeito. A razão disso eu não consigo encontrar. Mas você é onisciente, você pode me dizer. E Narada Rishi perguntou para ele, Vyasa, você escreveu toda essa literatura, mas você escreveu sobre Gopala Krishna, como que a mãe dele, Yashoda, até mesmo amarrou ele a um pilão, e esse mesmo Suprema Personalidade de Deus estava chorando, como se não pudesse fazer nada, quando a mãe dele, Yashoda, amarrou ele no pilão. Você escreveu sobre isso? Você escreveu como essa original Suprema Personalidade de Deus brinca descalço, pastoreia vacas junto com seus amigos gopas, os vaqueiros? Você escreveu como ele brinca e dança com as vaqueiras de Vrindavan? Tudo isso você escreveu? Vyasadeva não. Então Narada falou, então, através do transe de Bhakti Yoga,
Você entra em Bhakti Yoga pura, através do transe você vai ver tudo isso. Depois que você vê, ou seja, realizar, significa ter visão transcendental, você vai ficar completamente satisfeito. Você pode escrever isso para o mundo inteiro. Aí, falando isso, Narada partiu e Vyasadeva concentrou em Bhakti Yoga. E depois, rapidinho, ele entrou em transe. E aí ele conta no Srimad Bhagavatam, é descrito por Shukadeva Goswami. Quem ensinou o Bhagavata para Shukadeva Goswami foi o pai dele, que era Vyasadeva. E tudo que ele viu no transe de Bhakti Yoga, os passatempos em Goloka Vrindavan, tudo que é descrito no Srimad Bhagavatam, ele viu com o olho da devoção. Foi ninguém que falou para ele, ele viu ele mesmo. A alma, essas almas perfeitas da sucessão discipular, é diferente da gente. A gente vê com o olho material. Por isso é que a gente não pode ver o que se passa no plano transcendental. Mas esses mestres, eles têm olhos transcendentais. Então, eles podem ver o que está se passando lá, mesmo estando aqui. Eles têm essa visão divina. Por isso que antes de começar, tem uma oração que a gente canta, que fala Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmiltanjena Tasmai Sri Gurave Namah. Depois fala Mukham Karoti Vachalam. Ó Gurudev, você é capaz de fazer o cego ver. O que significa isso? Que a gente não é cego espiritualmente. A gente pode ver coisa com olho material nesse mundo, mas a gente não pode saber o que está se passando nos planetas transcendentais. Ninguém pode. Então, nessa oração, a gente fala, ó Gurudev, remova essa cobertura da energia ilusória para que um dia eu possa ver tudo isso. Então, pela misericórdia do mestre espiritual, a gente pode um dia, através da prática, começar a tirar esse véu da energia ilusória e começar a ver alguma coisa transcendental. E esses acharyas, eles veem tudo. Então, Vyasadeva viu tudo que estava se passando lá e depois compôs o Srimad Bhagavatam, que é a última escritura que ele escreveu, e só depois dela ele ficou satisfeito. Depois disso, desse transe, ele escreveu o Srimad Bhagavatam e ficou totalmente satisfeito. Com todas as nossas escrituras, inclusive esse Gita foi escrito por Veda Vyasa. Hoje é o dia que ele aparece, exatamente o dia no calendário lunar, estelar, o dia exato é hoje. Você vê na Índia todas as linhas espiritualistas, todas elas reverenciam e observam esse dia de hoje, adorando Vyasa. Porque todas elas aceitam o chamado Bhagavad e o Gita. O chamado Bhagavad e o Gita, quem escreveu? Veda Vyasa. Eles reverenciam também Veda Vyasa, todas as correntes. Hoje é o dia que ele apareceu na Terra. E o representante nesse mundo de Vyasa é quem? Sri Guru, o mestre espiritual. O mestre espiritual é representante de Vyasadeva nesse mundo. Por isso é que no dia do aparecimento do mestre espiritual é chamado de Vyasa Puja. E no dia de Vyasadeva também é chamado Vyasa Purnima, que é hoje, também é chamado de Guru Purnima. A gente adora o mestre espiritual, que é o representante de Vyasa na Terra. Um outro significado da palavra Vyasa é aquele que traz o mundo transcendental para a Terra e divulga isso no mundo inteiro. Exatamente o que o Acharya faz. Então, a representação de Vyasadeva é um mestre espiritual, por isso esse dia também é chamado de Guru Puja. Hoje é super auspicioso dia, que é chamado Guru Vyasa Purnima. É também o começo de Chaturmasa, os 4 meses sagrados. E também o desaparecimento de Srila Sanatana Goswami, que é um dos 6 Goswamis, famosos Goswamis de Vrindavan. Sanatana Goswami, um dos principais, também é dia hoje.
Nesse dia é especial para quem tem mestre espiritual orar e adorar ele, fazer Guru Puja e também invocar a misericórdia, Sanatana Goswami e Stila Vyasadeva. Vamos continuar aqui, está no prefácio do Gita. Os primeiros 6 capítulos do Gita discutem Karma Yoga, o caminho do avanço espiritual onde o fruto da ação piedosa da pessoa é oferecido ao Senhor. Os 6 últimos discutem Jnana Yoga, o caminho do avanço espiritual através do conhecimento transcendental. E os 6 intermediários discutem a Bhakti Yoga, o caminho da devoção amorosa ao Senhor Supremo, Bhagavan. A partir disto, entendemos que Bhakti Mahadevi é o abrigo supremo do karma e do jnana. Bhakti Mahadevi foi uma vez estabelecido como aquela que dá vida ao jnana, Vairagya, e assim por diante. Vairagya. G sempre som de Gya. Em uma reunião na qual Srimad Bhagavatam foi discutido em Mayartirtha Haridwara, o melhor entre os 7 lugares santos, sem a misericórdia de Bhakti Devi, nem Karma, nem Jnana, Yoga ou qualquer outro processo pôde dar o resultado desejado. Sem Bhakti, os outros processos não dão resultado. É só pelo pouco de devoção que tem nos outros, no Jnana, Yoga e Karma, é que dá o resultado deles. Se não tiver Bhakti, não dá resultado. Está falando aqui. Isto é especificamente evidenciado nos seguintes versos. Bhakti-aman Abhijam 8:55. Gita 8:55, 8:22, 11:14-21, Bhagavatam. Bhagavatam 11:14-20. Nas escrituras autoritativas, o desempenho da supremamente pura devoção exclusiva, conhecida como Vishuddha Ananya ou Kevala Bhakti, é dito... Esses 3 aí vocês guardam, vai falar muito no Gita. Os 3 referem à mesma coisa. Vishuddha Bhakti, Ananya Bhakti ou Kevala Bhakti. Significa Bhakti sem mistura, unidirecionada, sem mistura de Karma, Jnana ou Yoga. Então, esses 3 nomes vai falar Vishuddha ou Ananya ou Kevala Bhakti. É dito ser a instrução final para a entidade viva. Do verso Gita 9:14, entendemos que a adoração a Bhagavan é a execução dos 9 ramos da devoção, encabeçados pelo canto do nome, forma, qualidades e passatempos de Shri Krishna. O Sri Chaitanya Charitamrita afirma: os objetos transcendentais estão além do conhecimento mundano e dos sentidos materiais. Madhya Lila 9:195. O orgulho e a erudição são derrotados em tal tentativa. A misericórdia de Bhagavan só pode ser alcançada se nos rendermos a ele e oferecermos a ele o nosso próprio eu. Muitas pessoas que estão intoxicadas por sua erudição e orgulho mundano tentam estudar e ensinar o significado das escrituras, mas elas apenas enganam a si mesmas e aos outros. Shri Krishna falou o verso, Gita 10:10, por esta razão. O princípio fundamental em relação a Shri Bhagavan, Bhagavatattva, é experienciado através de Buddha Yoga, inteligência pura direcionada para alcançar o Senhor, que é outorgado por Bhagavan. Aqueles que tentam compreender o significado da escritura enquanto se abrigam fielmente em Shri Hari, Guru e Vaishnavas, atravessam muito facilmente o oceano da existência material e alcançam a devoção transcendental aos pés de lótus de Shri Krishna. A prática de tal devoção é a qualificação para obter prema. Assim, as palavras Sarva Guhyatama, mais confidencial,
determinam o assunto supremo do Gita, que é Prema, o quinto objetivo da vida e a etapa final do Sadhana Bhajana. Através desta discussão comparativa do Gita, Sri Bhagavan estabeleceu a supremacia da Bhakti Yoga. Sri Chaitanya Mahaprabhu, que libera as pessoas na era de Kali, juntamente com seus queridos associados, mostrou o caminho para buscar pela mais adorável verdade absoluta. Eles também mostraram o ápice de Sadhana Bhajana. Desta forma, eles nos concederam um benefício incalculável. Esta é sua sincera compaixão sem causa para com todas as entidades vivas, em todo o mundo, em suas concepções, são, portanto, apoiada tanto pelos sábios como por eruditos similares. Esse foi o prefácio escrito por Sri Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj para essa edição em Hindi, que foi feita por Gurudev Narayana Goswami Maharaj. E no final ele fala sobre o verso 10:10, que fala que só se abrigando em Shri Guru, ou nos Vaishnavas em Krishna, alguém pode recitar ou entender esse Gita. Do contrário, não. Só pela erudição mundana ou acadêmica, ninguém pode chegar perto do Gita. Impossível. É transcendental. A mente e o intelecto é material. É só refugiando Hari Guru Vaishnava que alguém pode compreender. Do contrário, não. Não é um livro de história ou de geografia que o intelecto lê e compreende, pronto, não. O método deve ser se refugiar em Hari Guru Vaishnava. Depois fala aqui, ó, as palavras Sarva Guhyatama, que é falado no Gita, conhecimento ou devoção mais confidencial, é o assunto supremo do Gita, que é Prema, amor puro por Deus. Esse é o máximo objetivo da vida e a etapa final da prática espiritual. Se alguém estuda o Gita de maneira comparativa, igual falou aqui, ele vai ver que todos os outros processos não dão resultado se não tiver a misericórdia de Bhakti Devi, ou seja, se não tiver nada de devoção, nenhum outro processo dá o resultado deles, até o deles. Então, Bhakti é necessário em todos os lugares. E a etapa final, o objetivo máximo é o quê? Bhakti Yoga pura, que é o que a gente tenta praticar através da instrução dos nossos Vaishnavas. Jamais eles falaram mistura. Por isso que a gente fala Shuddha Bhakti, ou Ananya Bhakti, igual falou. Vaishnavismo trata de Shuddha Bhakti, não Karma Mishra Bhakti, Yoga Mishra Bhakti, Jnana Mishra Bhakti, Bhakti misturada, não. Isso é rejeitado pelos Vaishnavas. Prabhu, boa noite a todos. Então, aí fala que o senhor acabou de falar, que é Prema, o quinto objetivo da vida. Por que fala o quinto objetivo da vida? Tem outros 4. Quais são os outros 4? Os 4 materiais. Desfrute dos sentidos, Kama, Artha, adquisição de bem materiais. São 4 materiais. E liberação impessoal também não é o objetivo do Bhakti. Então, esse é o quinto e último, o máximo objetivo é Prema. É o único que o Vaishnava, o devoto, quer alcançar. Os outros, todos, eles rejeitam. Por isso fala quinto. Os outros 4. Religiosidade externa, desfrute sensorial, adquisição de bens materiais e liberação impessoal. Os outros 4. O quinto e último, que é o que a gente deseja, é Prema, amor puro por Deus, só, mais nada. Os outros não podem satisfazer a alma. Por isso que Vyasadeva não estava satisfeito até ele escrever o Srimad Bhagavatam.
Por isso que Narada falou para ele aquilo que a gente falou antes aqui, por esse motivo. Então, se Vyasadeva, que era aquele encarnação literária de Krishna, não pôde ficar satisfeito com os outros 4, que ele não deixou claro sobre prema, o que falar da gente? Ninguém pode ficar. Pode pegar a pessoa mais rica do mundo, você vê aquele Elon Musk falando, eu vi, perguntaram para ele se tem medo da morte, ele falou, não, vai ser um alívio para mim. Ou seja, ele sofre tanto que a morte para ele vai ser um alívio. Tanto dever, obrigação, peso, sofrimento, depressão, que a morte ele falou que ia ser um alívio para ele. A pessoa pode ser o maior, desfrutar de todas as coisas. Ainda assim, ela não vai estar feliz. Isso é fato. Comprovado por qualquer pessoa aí que tem tudo. Desfrute sexual, desfrute material, riqueza. Princesa Diana tinha, não é feliz. Ninguém pode ser. Então, por amor puro a Deus, a pessoa pode ser. A alma pode ser feliz, independente da situação externa. As pessoas inteligentes vão buscar isso. As tolas vão buscar os outros 4. Agora, a introdução escrita por Gurudev Shri Narayana Goswami, para a edição em Hindi. Vamos lá, Giovanni. O Srimad Bhagavad Gita é composto por Shri Srimad Krishna e Vaipayana Veda Vyasa, o professor universal e uma encarnação de Bhagavan. Ele constituiu de 18 capítulos do Bhishma Parva, capítulo 25 a 42, do seu vasto épico Shri Mahabharata. Sayam Bhagavan Shri Krishna deu instrução muito valiosas e fundamentais a seu eterno associado e querido amigo Arjuna, para o benefício de todos os seres humanos, para ajudá-los a atravessar o oceano da existência material e alcançar seus pés de lótus, para permitir que almas iludidas, condicionadas como nós, pudéssemos passar sobre a ilusão da material energia externa, Maya. Ele fez com que seu eterno associado Arjuna ficasse como se estivesse encantado por Maya, para que ele fizesse perguntas que correspondessem às várias elegibilidades das entidades vivas iludidas. Então, o próprio Shri Krishna respondeu essas perguntas, dissipando assim todo tipo de dúvida e definindo os meios pelos quais as entidades vivas podem ser sistematicamente liberadas da ilusão de Maya. O Srimad Bhagavad Gita... Entendeu aí? Falou aqui? O que falou? Sobre Arjuna. Vamos ver se está prestando atenção mesmo. Se a mente está vagando. Limpo. Oi, Prabhu. O que falou aí? Não, que eu, a Arjuna como se ele tivesse encantado por Maya, né? Para ele fazer as perguntas. E Krishna respondendo essas perguntas, né? Tirando essas dúvidas. Isso. E para ser libertado dessa ilusão que a gente está, né? Que é criado por Maya, né? Que é essa energia externa, né? Isso é importante para saber que a Arjuna jamais pode ficar iludido por Maya. Por quê? É associada à terra de Krishna. No mundo transcendental não existe energia ilusória, Mahamaya. Ele não pode ficar. Então, como é que ele ficou? Krishna desejou isso para manifestar o Gita na Terra. Para a gente que está iludido por Maya. Não para Arjuna. Isso é importante. A Arjuna é associada à Terra. Uma vez associada à Terra, a pessoa jamais pode ficar iludida pela energia ilusória, ou lá ou aqui na Terra. Ela sempre, jamais pode ficar iludida. Ela sempre está em contato com Deus, sob o comando da energia interna, real de Krishna, que é Yoga Maya, jamais Mahamaya ilusória.
Mas para manifestar o Gita para o nosso benefício, Yoga Maya fez isso na mente de Arjuna, para que ele aparentemente ficasse iludido nesse momento. Então, o próprio Shri Krishna respondeu essas perguntas, dissipando assim todo tipo de dúvida e definindo os meios pelos quais as entidades vivas podem ser sistematicamente liberadas da situação de Maya. O Srimad Bhagavad Gita também é conhecido como Gita Upanishad. Ele é a essência de todo o conhecimento védico e o Upanishad mais significativo da literatura védica. Aqueles que constantemente estudam este livro com fé, sob o abrigo do mestre espiritual, pessoas santas e Vaishnavas, poderão verificar facilmente sua verdadeira importância. Aí, ó, falou duas condições aqui, tá vendo? Para alguém que quer receber benefício espiritual ao ler ou escutar ou recitar o Gita. Primeiro, com fé. Aqueles que constantemente estudam esse livro com fé. Depois, sob o abrigo do mestre espiritual ou Vaishnavas e Vaishnavas. Essas duas condições. Esses vão poder entender a importância desse livro. Então, aqui tem duas condições para entender a importância do Gita, entender e praticar as instruções dele também. Como resultado, eles transcenderão o oceano da existência material e alcançarão devoção transcendental aos pés de lótus de Shri Krishna. Assim, eles se tornarão elegíveis para alcançar o puro amor por ele. Disso não há menor dúvida. Atualmente, observa-se que os grandes pensadores e venerados cavaleiros da Índia veneram Srimad Bhagavad Gita. Membros de todas as linhagens discipulares sampradayas também demonstram grande honra e fé no Gita. Até mesmo muitos políticos célebres demonstraram fé neste monarca dos livros. E filósofos de todos os países do mundo o elogiaram profundamente. Desde os tempos antigos, muitos comentários foram escritos sobre Srimad Bhagavad Gita. Entre eles estão os famosos comentários de monistas proeminentes, Advaita Vadas, tais como Shankaracharya, Srimad Andagiri e Shri Madhusudana Sarasvati. A maioria das pessoas estuda e dá palestra somente a partir destes comentários. E a maioria das pessoas na Índia, eles estudam o Gita através desses comentários, Shankaracharya monistas, ou Advaita Vadas, de Shankaracharya, Anandagiri e Madhusudana Sarasvati. A maioria estuda e lê somente a partir desses comentários. Vamos lá. Algumas pessoas concluem seu estudo do Gita com os seguintes comentários. O princípio do monismo especializado de Srila Ramanujacharya, o princípio do monismo purificado de Siddhara Swami, ou o princípio do dualismo puro de Sriman Madhvacharya. Além disso, atualmente, algumas pessoas também concluem seu estudo com as interpretações de personalidades políticas como Lokmanya Tilaka, Gandhi e Srila Aravinda. Peraí. Ô, Marcos, se você quiser acompanhar, nós estamos na página 16. Estou te escutando, não, mas só se quiser acompanhar no livro, senão tá beleza. Onde que está esse livro? É o Bhagavad Gita? É ele. É a página 16. Página 16. Se você quiser acompanhar aí. Vamos lá.
A maioria das pessoas, entretanto, não tem a sorte de estudar profundamente o comentário do proponente da escola devocional do Vedanta, estabelecida por Srila Gauranga Mahaprabhu. Srila Gaudiya Vedanta, estabelecida por Srila Gauranga Mahaprabhu. Shri Gaudiya Vedacharya Srila Baladeva Vidyabhushana, que é proficiente em Asintya Beda Beda Siddhanta, o princípio da inconcebível diferença e não diferença. Nem o comentário de Srila Visvanatha Chakravarti Thakura, a joia mais preciosa dos preceptores Gaudiya Vaishnava. O sétimo Goswami de Srila Gaudiya Shri Gaudiya Vaishnava Sampradaya é o melhor entre os seguidores de Sri Rupa Goswami, conhecido como Srila Bhaktivinoda Thakur. Publicou duas edições do Gita em Bengali, com duas elucidações diferentes sobre suas traduções, que se baseiam no comentário de Srila Visvanatha Chakravarti Thakur e Sri Baladeva Vidyabhushana. Suas explicações são fundamentais e cheias de belas conclusões que seguem a concepção do Panuga e que são favoráveis a Sudha Bhakti. O benefício transcendental concedido à humanidade por estas duas grandes edições é indescritível. Através de suas elucidações, Srila Bhaktivinoda Thakur estabelece a eternidade, universalidade e supremacia de Bhakti, conferindo assim o maior benefício àqueles que estão na jornada do reino de Sudha Bhakti. Hoje em dia, várias pessoas inautênticas estão publicando comentários especulativos sobre o Gita, nos quais apresentam sem vergonha alguma suas teorias imaginárias, inconclusivas, sobre o síntese do espírito e matéria. Eles também tentam provar que a devoção pura, que é eterna, é inútil. Na maior parte desses comentários, ou deveres prescrito, ou conhecimento empírico, na forma do mayavadismo impessoal, é exposto como sendo uma única instrução do Gita. Ao ler e ouvir tais comentários, as pessoas de fé delicada estão sendo desviadas do caminho. Os Nigrama Sastra, Vedas, são muito extensos. Algumas partes contêm instruções sobre a religiosidade mundana, Dharma, outras sobre deveres prescritos, Karma, e outras sobre conhecimento analítico, Sankhya Jnana, e outras ainda sobre Bhagavad Bhakti, devoção amorosa a Bhagavan, a suprema personalidade de Deus. Qual é a relação mútua entre esses sistemas e quando é o dever de alguém abrir mão de uma para se engajar em outra? Embora uma descrição de tais gradações de elegibilidade também sejam encontradas nestas mesmas escrituras, é muito difícil para as entidades vivas, nascidas na era de Kali, cujas vidas são curtas e cujos intelectos são limitados, estudar completamente essas vastas escrituras e determinar suas próprias qualificações. Por essa razão, uma investigação concisa, direta e científica é indispensável. No fim de... Por isso é que, se alguém estudar todos os Vedas, igual falou aqui, vai ser muito difícil chegar na conclusão. Ali ele fala, se alguém estudar sistematicamente, vai falar sobre também a devoção pura. Mas não vai ficar claro para a pessoa, através dessas tantas escrituras, não vai ficar tão claro para ela qual que é o objetivo final da entidade viva. Por isso é que esses comentários dos Vaishnavas, com uma investigação concisa, direta e científica, é indispensável. E aí fica tudo claro. Qual que é o objetivo final da entidade viva? Por que as outras processos de yoga são bem inferiores? Só dá resultado também devido a Bhakti Devi.
estudando as outras, sem o comentário dos Vaishnavas, tudo fica... É muito difícil chegar na conclusão. Esse foi um dos motivos também por que Vyasadeva escreveu, não estava satisfeito de escrever todos os Vedas. Porque Bhakti ali não estava claro. Alguém estudasse sistematicamente, podia ser, talvez ela compreendia, mas é muito difícil. Então, através do estimado Bhagavad, fica muito mais fácil. E nesses comentários de Baladeva Vidyabhusan e Bhaktivinoda Thakur e Gurudeva, que é dado nesse Gita, foi impresso em hindi pelo meu mestre espiritual, fica tudo claro. Porque eles seguem a linha de Bhakti na sucessão de Vyasadeva. Então, aqui nos comentários, ele vai dar a explicação direta e concisa. Até mesmo nesse Gita. Praticamente vai vir vários versos do Srimad Bhagavatam, e até do Chaitanya Charitamrita, nas explicações desse Gita. Então, fica tudo claro. E se alguém tentar estudar por outros comentários, ou tentar pegar os 4 Vedas, Mahabharata, Upanishads, por eles só, é muito difícil chegar nessa conclusão direta. Não fica muito fácil com esses comentários. Vamos lá. No fim de Diva para Yuga, a maioria das pessoas se tornou incapaz de compreender. Vamos revezar aí. Não deu para escutar, Bruno. Carol, revezar. Vamos lá. No fim de Dwapara Yuga, a maioria das pessoas se tornou incapaz de compreender o verdadeiro significado das escrituras védicas e então começaram a propagar suas próprias teorias. Alguns declararam que o karma, ação fruitiva, é a única intenção dos Vedas, enquanto outros declararam que o desfrute material, o conhecimento analítico, a lógica ou o monismo é sua única intenção. Desta maneira, as divergentes opiniões que surgiram dos seus incompletos conhecimentos começaram a criar discórdia na Índia, assim como os alimentos não cozidos causam desconforto e dor no estômago. Naquele momento supremamente compassivo, Bhagavan Shri Krishna Chandra deu as instruções do Srimad Bhagavad Gita ao seu querido associado e amigo Arjuna, para o benefício das entidades vivas do mundo. O Srimad Bhagavad Gita, que é uma investigação sobre o significado essencial de todos os Vedas, é, portanto, a joia mais preciosa de todos os Upanishads. Ele descreve a relação mútua entre os processos de Karma Yoga, Jnana Yoga e assim por diante, e expõe a pura Hari Bhakti como o objetivo supremo para as entidades vivas. Karma Yoga, o caminho do avanço espiritual, onde o fruto da ação piedosa é oferecido ao Senhor. Jnana Yoga, o caminho do avanço espiritual através do conhecimento transcendental. E Bhakti Yoga, o caminho da devoção amorosa ao Senhor Supremo. Não são, na verdade, sistemas diferentes. Eles são simplesmente o primeiro, segundo e terceiro passos de um mesmo processo de yoga. A primeira etapa dessa completa yoga é chamada de Karma Yoga, a segunda de Jnana Yoga e a terceira de Bhakti Yoga. Os Upanishads, o Brahma Sutra e o Srimad Bhagavad Gita são literaturas completamente devocionais. Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Isso. Eles descrevem elaboradamente Karma, Jnana, Mukti e a realização de Brahma. Mas depois deliberam comparativamente sobre eles e finalmente estabelecem Shuddha Bhakti como sendo o supremo. Os leitores do Gita podem ser divididos em 2 categorias. Aqueles que possuem uma compreensão grosseira ou superficial, e aqueles que possuem um discernimento refinado. O primeiro tipo faz conclusões baseadas exclusivamente no significado externo das declarações do Gita. O segundo tipo, entretanto, não se contenta apenas com significados externos e indaga sobre o propósito profundo e fundamental.
O significado externo está falando é karma, jnana, yoga, que é os outros processos. Esse primeiro, eles entendem como o significado externo. O segundo vai na essência do Gita, que é Shuddha Bhakti, devoção pura. Primeiro, O primeiro lê o Gita do começo ao fim e conclui que ele estabelece o karma. Porque depois de ouvir todo o Gita, Arjuna entende que lutar é benéfico. O segundo, entretanto, não fica satisfeito com tal conclusão superficial. Eles determinam ou o conhecimento do aspecto impessoal do Senhor, Brahma Gyana, ou a devoção transcendental para a Bhakti como sendo o objetivo do Gita, e dizem que o engajamento de Arjuna na batalha é simplesmente um exemplo de adesão ao seu próprio nível de elegibilidade. Mas esta não é a sua essência não é a essência mais elevada do Gita. A natureza de um homem determina sua qualificação para se engajar no trabalho, dever prescrito. Se ele mantém sua vida em conformidade com isso, ele gradualmente obtém conhecimento da verdade. A menos que ele realize algum trabalho, ele terá dificuldade de se manter, e sem se manter será difícil para ele refletir sobre a verdade. Portanto, na fase primária, é necessário executar corretamente o dever prescrito, que está de acordo com seu varna, casta e estações da vida. É importante saber aqui que de toda ação virtuosa, o Gita só aceita a ação que é desinteressadamente executada e que é oferecida a Bhagavan. Tal karma purifica gradualmente o coração e dá o conhecimento da verdade. Então, através da execução da devoção, Bhakti, Bhagavan é finalmente alcançado. você vê, por isso é que está falando aqui, no nosso estágio de Bhakti, a gente dá ênfase a Bhakti, mas alguma ação vai ter que ser feita no mundo para manter o corpo. Alguma coisa. A gente tem que comer, sem comer, como vai lembrar de Deus? Sem dormir, como vai lembrar? Então, alguma ação material a gente vai ter que fazer. Mas sem apego e oferecer aquilo a Deus. Junto com isso, focando em Bhakti. Aí vai chegar um dia que até essa outra atividade vai parar. Então, esse é o processo de executar até o caminho de Bhakti. Não é que a gente vai fazer karma igual um karma, uma pessoa materialista, não. Sem apego, oferecendo para Krishna, quando tiver que fazer coisa material. E dando foco em Bhakti, que é o quê? Escutar, recitar as glórias, forma, passatempo de Krishna. E se alguém fizer isso no estágio que, sem ser qualificado, se alguém largar todas as atividades materiais, então não vai ser benéfico para ele. O Gurudev está falando aqui, a gente já falou, né, algumas vezes. Vamos lá. Mas não significa que a pessoa vai estar praticando Karma Yoga, não. Ela vai estar praticando Bhakti. Ainda assim vai ser chamado de Bhakti. Vamos lá. Para compreender o propósito e o tópico final do Śrīmad Bhagavad Gita, a pessoa deve seguir as instruções daquele que o falou, Swayam Bhagavan Shri Krishna, que aqui é referido como Bhagavan, a suprema personalidade de Deus em cada página. Por sua misericórdia sem causa, em muitas partes do Gita, Shri Krishna se declara como sendo Bhagavan, a suprema verdade absoluta. Gita 10:8. Eu sou a fonte tanto do mundo material quanto do espiritual. Tudo emana de mim. Os sábios que conhecem bem isso se ocupam no bhajana a mim, com êxtase em seus corações. Gita 7:7. O conquistador de riquezas, Dhananjaya, não há nada... porque está sem ó conquistador de riquezas, Dhananjaya,
Não há nada superior a mim. Toda esta criação depende de mim, assim como as joias são colocadas em um cordão. Gita 9:24. Sou o único mestre e desfrutador de todos os sacrifícios, mas aqueles que não reconhecem meu corpo transcendental caem e vagam repetidamente no ciclo de nascimento e morte. Muitas outras escrituras também declaram que Shri Krishna é Swayam Bhagavan. Srimad Bhagavatam 1:3-28. Todos os avataras, começando com Rama e Nrsimha, são as partes, e partes das partes da pessoa suprema, Bhagavan. Entretanto, apenas Krishna é o original Swayam Bhagavan. Brahma Sutra 5.1. O Senhor Supremo, Ishvara, é Krishna. Sua forma é eterna, onisciente e bem-aventurada. Srimad Bhagavatam 10:14-32. Quão afortunado é Nanda Maharaj e os homens vaqueiros e todos os outros habitantes de Vrajabhumi. Não há limite para sua boa fortuna, pois a verdade absoluta, a fonte do deleite transcendental, o eterno Brahma superior, tornou-se seu amigo. Supremo, eterno Brahma Supremo. O que eu falei? Superior. O eterno Brahma superior. Continua aí, Lincoln. Oi, Prabhu, continua? É importante saber É importante saber a este respeito que das várias encarnações de Bhagavan, nenhuma revelou sua divindade suprema, ou você vê nenhuma outra e até nenhuma outra escritura, ninguém afirma, eu sou o Senhor Supremo. Às vezes a pessoa fala de Jesus Cristo, que é Deus, mas ele jamais afirmou isso. Ele não falou que era filho de Deus. O Gita Krishna está falando, não. Está falando, eu sou o Criador de todas as entidades vivas, de todos os universos, tudo emana de mim. Eu sou o Senhor Supremo. O próprio Krishna fala isso. É a única forma, ou até a escritura, que é declarado isso. Nenhuma outra. Vamos lá. ou Bhagavata. No Gita, entretanto, Bhagavan Shri Krishna claramente torna conhecida sua posição como o Senhor Supremo e define a rendição e bhakti a ele como a prática Shaidana espiritual suprema para todas as entidades vivas. Através do princípio de Trishatya, ou um juramento feito 3 vezes, Sri Krishna estabelece sua própria divindade e define a devoção a ele como a prática espiritual mais elevada. E o objetivo? Sadhana e objetivo. Sadhya. Ele faz isto com as palavras a mim no verso. Gita 7:24. Com as palavras no verso. Eles adoram somente a mim. Gita 9.23. E com as palavras do Gita, 7:24, ele fala Mam Meva. Mam significa a mim. Eva quer dizer certamente ou sem dúvida. No Gita 7:24, ele fala de novo a palavra Mam Eva, certamente a mim. E no verso Gita 9:23, ele fala Mam de novo. Eles adoram somente a mim. É a única escritura, a única forma de Deus de escritura que fala todos me adoram de um jeito ou de outro, tudo veio de mim. Deve se render completamente a mim, só a mim, é a única. Nenhuma outra fala isso, que Deus se apresentando como o próprio Senhor Supremo. Aí Krishna, nesse Gita, ele fala isso, para benefício da gente, entidade viva. Para saber quem ele é. Ele se revela como ele é através do Gita. Além disso, não só Shri Krishna, mas até grandes sábios e almas perfeitas, como Devarsi, Narada,
Asita Devala, Vyasa. Vala Vyasa confirma essa verdade, e Arjuna também aceita desde o início. Portanto, quem ler ou ouvir o Gita se aproximará da verdade suprema num humor de aceitação, livre de qualquer mínima dúvida de que o orador do Gita é Sri Krishna, é a suprema personalidade de Deus. Todos e cada um de seus ensinamentos são completamente verdadeiros. Sri Krishna disse a Arjuna no verso. Gita 4.1 até 3. Este Gita é eterno. No início, há bilhões de anos atrás, dei essas instruções ao Deus Sol. E Vivashan deu a Manu, e Manu deu ao Ikwaku. Assim, esse sistema de yoga permaneceu no mundo através da sucessão dos discípulos, Guru Paraparam. Mas este Paraparam desapareceu com o passar do tempo. Você é meu devoto exclusivo, meu querido amigo e meu discípulo direto, e, portanto, estou lhe otorgando esse segredo supremo. É impossível. Isso que Krishna afirmou também é afirmado por Narada, por grandes sábios de almas perfeitas, igual Narada, Muni, Asita, Devala e Vyasadeva, confirma isso. Você vê, falou um verso aqui, escrito por Vyasa, chamado Bhagavatam 1.3.28, ele fala: Ete chamsa kala punsa Krishnastu Bhagavan Swayam. Esse verso fala que todos os avataras, todas as manifestações, são partes ou partes das partes daquele que é Bhagavan Swayam original, que é quem? Krishna. Krishnastu Bhagavan Swayam. Swayam quer dizer original. Bhagavan significa Deus. Ou seja, a forma original de Deus está falando Krishnastu. Esse Krishna é Bhagavan Swayam. Todas as outras partes, ou manifestações, ou avatares, são expansões desse Deus original, forma original de Deus, que é Krishna. E Deus tem várias formas, Rama, Nishinha, mas a forma original, Swayam, é Krishna. Então, isso é aceito, Krishna falou no Gita isso, e é aceito por grandes sábios e almas perfeitas, igual Vyasa, Narada, Brahma, Devala, Ashita, grandes sábios autorrealizados também afirmaram isso nos seus livros. Então não resta nenhuma dúvida disso, de que esse Krishna é o próprio Senhor Supremo, Deus em pessoa. Então, que a gente deve ter fé nas Escrituras. Se a gente ficar com dúvida, minha mente falou isso, mas o Ocidente, ninguém aceita isso, eles pensam que o mundo começou, que Jesus é Deus, então não sei se isso aqui é verdade. Então, sem fé, ninguém pode compreender essas coisas. A primeira coisa é fé. Fé aonde? Nas palavras de Krishna. Não só de Krishna, mas todos os sábios afirmaram isso. Vyasadeva, Narada, Brahma, toda a sucessão discipular. Então, através das escrituras, a gente não tem dúvida de que esse orador do Gita é aquele que muitos procuram, mas não conseguem achar quem que ele é. Em outras escrituras, você vê nas abraâmicas, por exemplo, eles não têm ideia nenhuma de quem é Deus. Só uma ideia vaga. Então, muita gente procura, muita gente não acha. No Gita, Krishna deixa claro isso, quem que ele é. Como que Deus é, qual é a forma, quais as qualidades, quais passatempos. Então, essa é a única escritura que isso fica claro. Então, se alguém fala, ninguém tem razão para duvidar do Gita. Ele não contradiz com nenhuma outra escritura, nem a abraâmica. A abraâmica só fala a cor dele. Qual que é a cor dele? Fala no Alcorão. Maomé é da cor de Deus. Maomé era escuro. E na Bíblia fala da cor da pedra, jaspe, também escura. E no Torá fala da cor de uma nuvem carregada, também escura. Ou seja, fala só a cor de Krishna, que é escura, mais nada. No Gita, Krishna descreve quem ele é. Em pessoa, ele falando para Arjuna. É a única escritura que a gente pode conhecer realmente Deus,
é através do Gita, chamado Bhagavata, escrito por Vyasadeva, que é essa encarnação literária que escreveu todos os Vedas. As glórias dessa escritura Gita é inimaginável. Igual falou aqui, ó, se alguém estuda ou recita ou escuta com fé e associando com Vaishnavas, ele vai compreender a importância dessas escrituras e baixa devoção vai vir para ele. Se tiver essas duas qualificações. Esse é o resultado de escutar e recitar o Gita, com fé e através dos Vaishnavas. Não é isso. Se alguém tiver alguma dúvida aí, antes de cantar, continuo depois. Se tiver pergunta aí. Quer falar, Marcos? Não, eu só quero te agradecer. Estou tão longe e, para mim, é uma bênção poder te escutar, uma bênção de Krishna, tá? Eu te agradeço de coração. Beleza. Nós vamos cantar agora, ele vai falar a primeira linha, a gente vai repetir. Aí tem um Mahamanta, você pode cantar aí, se quiser. Sim. Vai todo mundo cantar depois aí. Vamos lá. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namini Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namah Vishnu Padaya Shiradikaya Priyatmane Shishima Bhaktivedanta Narayana Kinamine Namah Vishnu Padaya Iradhikai Priyatmane Shishima Bhaktivedanta Narayana Namine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhaktavinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जय श्री श्री गुरु गौरांग राधा गोविंद देव की जय। पद्म विष्णुपाद श्री शिवाय शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। श्री शिवाय शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय। शिला भक्ति जीवन आचार्य महाराज की जय। गोविंद स्वामी महाराज की जय। ओम विष्णुपाद वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद शिष्यवास भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। रूपानुग वाहग की जय। सनातन प्रभुपाद की जय। शिवेद मुनि की जय। श्री व्यास भारती महामहोत्सव की जय। पूर्णिमा तिथि की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। गोविंद देव की जय। जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय। श्री भगवान सिंहदेव श्री प्रहलाद महाराज की जय। हरिदास ठाकुर की जय। जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। वंदे हरि Hare Hare Bol. Bol. Boa noite, boa semana.